Minha exposição aqui é baseada em estratégia, né? E aí, quando a gente pensa em estratégia, eu sempre penso, poderia fazer outras abordagens, né? Mas se a gente começar pelos primeiros princípios da razão prática, pela sindérese, diz que nós temos o primeiro princípio da sindérese é fazer o bem e evitar o mal, né? Então, para fazer o bem e evitar o mal, nós temos que conhecer o bem e conhecer qual a estratégia de quem faz o mal, claro, né? Lógico que nesse tempo não vai dar para nós abordarmos tudo, mas não é impensável bolar uma estratégia, qualquer articulação que a gente não esteja focado nesses dois fatores, da defesa do bem, conhecer o bem e atacar o mal. E eu vejo muitas pessoas que às vezes fica só de um lado ou só do outro, né? E a gente tem que ter aí um equilíbrio. Mas, ainda analisando aqui no cenário, né, que é uma do mote aqui desse evento, sobre o cenário aqui do Brasil e do mundo também, né? Até estava vendo uma pessoa, estava pensando uns dias atrás, aí uma pessoa na internet, cujo nome agora esqueci, falando que a decadência moral tinha se acelerado muito nos últimos anos, e ele, inclusive, deu uma data, 2012. Né? Não sei de onde que ele tirou essa data, até vou pesquisar, porque me parece, se não foi 2012, 2010, 2013, mas me parece que de uns 15 anos para cá, as coisas se aceleraram muito, né? em termos de decadência moral, em termos de corrupção, em todas as áreas, né? No direito, eu sou advogado, né? No direito, em todas. Eu sou professor de história também, eu tenho um canal no YouTube no meu nome, Marcelo Andrade, lá eu tenho aula de histórias. Então as coisas se aceleraram muito nesses 15 anos. Então eu acho que esse expositor da internet, que me fugiu o nome, eu acho que ele tem muita razão. Não cabe aqui investigar porque que foi justamente de 15 anos para cá, que foi o start de quem organiza o mal, né, de quem arquiteta o mal. Essas palavras não podem ser evitadas. Nós não podemos usar de palavras assim mais leves para descrever a história da humanidade. É a luta entre o bem e o mal. Não adianta. É uma exposição que vem desde Santo Agostinho, passa por São Gregório Magno, Santo Inácio de Loyola, Papa São Pio X. Não tem qualquer teórico que não tem exposto em palavras claras. Há um grupo que defende o bem, com competência ou não, com pecado, sem pecado, com santidade, sem santidade, mas que procura defender o bem, e é um grupo que defende o mal. Então não vamos colocar panos quentes. Tem gente que articula pelo mal, tem gente que quer o mal, tem gente que quer a corrupção. E essa corrupção avançou demais nos últimos 10, 15 anos. Eu me lembro que em 2007, 2008, eu preparei um trabalho nessa questão, que nem se falava tanto de higiene, mas defesa da família. Eu revendo o trabalho recentemente, a gente está totalmente superado. Eu até teria que jogar no lixo, porque a coisa se avançou tanto na corrupção que realmente é assustador, né? Bom, e está em todas as áreas, conforme eu falei. Se está em todas as áreas, o trabalho que os católicos ou pessoas de bem em geral que queiram enfrentar vai ter que estar em todas as áreas, não só na política, né? Nós estamos aqui numa casa legislativa, é lógico que isso daqui também é uma das fontes de ataque. Então temos que entrar na escola, na universidade. Até estava conversando ali com uma senhora que trabalha na defesa da vida, né? Então tem uma boa área para entrar, todas as áreas, na política, né? E agora aqui eu pego aqui o foco da minha exposição. Para a gente defender o que é o bem na política, temos que saber o que é política, né? E o melhor autor é São Tomás de Aquino. Aristóteles, é verdade, comentou, depois São Tomás de Aquino comentou bem sobre a política. E é interessante que ele dá um nome bonito, né, de política, é ciência civil, né? Olha que nome bonito. É ciência civil. Quando ele fala de ciência civil, podemos fazer uma associação com civilidade e civilização, né? Na realidade, é uma ciência para melhorar o homem. Vejam só, né?
Assim, a lei é feita para melhorar o homem. Então, a política é uma ciência civil ligada à ciência moral, né? Ela não é ligada a ciências factuais, conforme ele falava, é ligada a uma ciência moral. E eu vejo só como a concepção teórica de Aristóteles e de Santo Tomás está muito diferente de hoje em dia, né? Falar que a ciência política é para melhorar a sociedade, é ligada à civilização, à civilidade, né? É ligada à moral, né? Pode parecer uma coisa assim completamente absurda, mas essa é a realidade. A política é uma ciência moral, é uma ciência da civilidade, é uma ciência prática. Se ela é prática, ela se harmoniza com o que eu falei lá da sindérese, né? E lógico, eu não vou avançar muito aqui na exposição de São Tomás. Quem tiver tempo, vale muito a pena ler. Tem vários livros que comentam sobre São Tomás, né? Outra coisa que parece estar muito ligada à política é a prudência, né? Que também é tanto a política como a prudência e o direito também, eles estão ligados à razão e não à vontade. Essa é uma coisa que tem que ser muito explorada, porque é vendido, né, pelo menos desde muito tempo, mas desde Kant, que essa visão acabou se firmando, que tanto direito como política e prudência estariam ligados na vontade e não na razão. O que significa isso? Eu quero, eu faço. Enquanto que da razão, você compreende determinadas coisas e a partir dessa compreensão racional da verdade, se vai executar. Então, a verdadeira prudência política e o direito, que são três ciências muito ligadas, né, ela está ligada à razão e não à vontade. Às vezes a gente não para pensar nisso. Nós somos seres racionais, a verdade está ao nosso alcance, né? Há forma de raciocinar e chegar. Então, a defesa da vida, quando se fala que o bebê que está no ventre materno, ele tem vida e tem alma, claro, e já é uma pessoa, isso daí não é uma coisa de vontade, acho que é isso, ou não é um acordo de maioria, é um raciocínio lógico, uma coisa que está ligada à nossa razão. Essa é uma coisa que a gente nunca pode deixar de mencionar. Na defesa da vida também vale a pena dizer que o bebê ele é uma pessoa, né? Porque a definição de pessoa é substância individual de natureza racional. Ele tem todos esses atributos. Eu acho que daí quem quiser usar isso também na defesa da vida é importante. O bebê ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é alcançado pela definição de Boécio, né? Então, só para dizer como essas coisas são ligadas à razão, né? Um outro tópico, eu gostaria de passar aqui, seria a do debate, né? Já que nós estamos em ambiente de política, na política não vive sem o debate, né? E aí que é interessante, né? Quando a gente vê em debate, a gente imagina exposições racionais e científicas, e é verdade, né? Vários exposição racional e científica, né? Porém, na política, não. A política ela é uma exposição mais ligada à ficção. E é isso que todo mundo... Eu não sou do meio da política, a minha área de combate é outra, mas analisando assim a política, o discurso atual da política é um discurso ligado à ficção. Se imaginam cenários, se imaginam situações, se constroem determinadas realidades para fomentar esse ou aquele campo político. Então, essa é uma coisa que nós temos que estar ligado. O debate político hoje, no mundo inteiro, é um debate ficcional. E aí que está, se um político do lado do bem vai disputar com o lado do mal num debate, e o lado do mal estudou um pouco e domina o discurso ficcional, ele tende a ganhar do outro que está munido de um debate com uma lógica científica. Por quê? Porque a população vai esperar o discurso ficcional e não o discurso argumentativo. Quem vai defender, quem vai expor de modo científico vai ser taxado como chato, ultrapassado, etc.
Para evitar isso, se eu fosse político, eu estudaria bem no discurso ficcional, porque é nesse campo que é feita as batalhas. A ciência política e o discurso atual, nós temos que ser práticos. Não adianta o católico imaginar, isso é um defeito de muitos católicos, de imaginar, não, mas no tempo de São Luís era assim, há 200 anos era assim. Esse tempo acabou. Nós temos que lutar com as armas que nós temos, com as armas disponíveis no mercado. Por exemplo, se nós somos treinados com espada e nós temos que lutar com metralhadora, temos que aprender a lutar com metralhadora. Então não adianta ficar focado em discursos científicos, como era atrás, que pudessem ser fazer exposições racionais e tal, enquanto o discurso político e o outro, não é só na política, no direito também virou uma ficção, história também. A gente tem que estar preparado para o discurso ficcional. E se ele tem discurso ficcional, ele, assim, resumidamente, né, nós podemos caracterizá-lo como 4 pontos, 4 estruturas. Primeiro, todo o candidato, todo o partido, ele vai dizer que, se ele é de oposição, ele vai dizer que atualmente está ruim e que ele vai melhorar. E quem é da situação diz que está bom e vai melhorar. Então, é a visão do copo meio cheio, né? Então, quem é da situação vai valorizar só o líquido dentro do copo e vai falar, no meu segundo mandato eu vou encher o resto. E quem é da oposição vai dizer, não, o copo está sem água, eu prometo enchê-lo. Então, sempre há uma descrição do mundo atual com variáveis possíveis. Olha, eu vou melhorar, sou tal ruim e tal. Existe uma estrutura discursiva ficcional nisso. Segundo, é imprescindível ter um discurso para o mundo futuro, né? Infelizmente, as pessoas querem ser enganadas, né? Isso não significa que nós vamos usar de estratagemas desleais para isso. Não é errado você também dizer que o futuro, mediante determinadas condições, as coisas vão melhorar. Então, o discurso ficcional político ele tem que sempre uma ponte entre o presente e o futuro. Ele sempre tem que prometer um futuro melhor. E a maneira de construir o futuro é fazer X, Y, Z. E para garantir o X, Y, Z é tal candidato. Essa é a estrutura que todo candidato atualmente usa. E é dentro dessa estrutura que normalmente as coisas são feitas. Uma outra coisa, que essa daqui é muito explorado, depois eu vou chegar no ponto que eu queria chegar mais, que é no ponto do Goebbels, né? Mas é a teoria do tema dominante, né? A teoria do tema dominante ela é fundamental para uma pessoa ganhar uma eleição. E também qualquer discussão e também qualquer área, jurídica, história, qualquer coisa, é o domínio do tema dominante. Existe, de vez em quando aparece, ou criado artificialmente ou natural, determinados temas dominantes. Então, um tempo atrás, apareceu o tema dominante da peste, né, do Covid. Outro tempo era tal tema dominante. Quando vem Copa do Mundo, o tema dominante é Copa do Mundo. Esse é um erro, ignorar o tema dominante para efeito de debate. Tem que conhecer o tema dominante. E se a gente for contra ele, tentar combatê-lo, mas nunca ignorá-lo. Exemplo óbvio de político que explorou o tema dominante e venceu a eleição. Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Então, em 1994 e 98, ele venceu as eleições devido ao tema dominante, Plano Real. O tema que dominava a política naquela ocasião era o Plano Real. O Brasil saiu de uma hiperinflação, essa inflação acabou. Era o tema dominante. Candidato da oposição, o PT, perdeu a eleição porque não soube trabalhar em relação ao tema dominante. Não pode. O tema dominante nunca pode ser ignorado. E esse é um erro, esse é uma questão fundamental para qualquer coisa. O tema dominante, inclusive se vocês quiserem dominar um debate, podem criar um tema dominante
que vocês conheçam. Se esse tema dominante pegar, vocês já venceram qualquer debate, né? Podem dizer assim que se exagera muito a retórica, o poder da retórica, se isso aí realmente funciona, se isso aí é realmente correto. Isso eu me lembro de um caso histórico que remete à Roma antiga, muito curioso, dos optimates versus aos populares. Tinham dois partidos políticos, não no sentido atual, né? E aí os optimates eram da aristocracia romana. E os populares, obviamente, como o termo diz, era das pessoas que não pertenciam à aristocracia. O Júlio César era aliado aos populares, né? E aí começaram a surgir escolas de retórica em Roma. E o que os optimates fizeram? Proibiram escola de retórica. Por quê? Porque a escola de retórica estava na mão dos populares e estava funcionando. O discurso dos populares estava movendo a política no sentido que eles queriam. Os optimates perceberam isso e encerraram as escolas de retórica. Então, retórica e técnicas de argumentação, elas funcionam desde Roma antiga. E agora, o que eu queria realmente expor com um pouco mais devagar era justamente o tema do Goebbels. O Goebbels, como todo mundo sabe, era um ministro de propaganda do Hitler, que era totalmente comunista, né? Ele apoiava o partido bolchevique na União Soviética, era marxista. Quando o Lenin morreu, ele publicou uma nota dizendo que o segundo maior homem morreu. O primeiro era o Hitler, o segundo era Lenin. Então ele era um comunista fanático. Ele desenvolveu os chamados 11 princípios de propaganda, que são utilizados hoje em dia, tanto em propaganda política, propaganda de comerciais. Todo mundo acabou entrando, né? Mesmo que ninguém associe esses princípios a Goebbels, vieram dele. E eles são muito usados. E esse que eu vou comentar aqui um por um, e aí vocês vão ver como eles realmente são usados. Primeiro princípio, da simplificação e do inimigo único. A palavra de ordem, o slogan, deve ser breves e bem cunhados. Individualizar o adversário em um único inimigo. Então, o certo é sempre se escolher um inimigo, né? Sempre escolher um inimigo, não ter vários, sempre individualizado, dar nome. Segundo princípio, esse é fantástico, né? Princípio do contágio, reunir os diversos inimigos em uma só categoria para poder individualizá-los e combatê-los mais facilmente. É o que é feito contra os conservadores, o qualificativo fascista, né? Então, reúne todo mundo no nome fascista. Isso aqui é um princípio do Goebbels, né? Então, reúne todo mundo que pensa contra mim, eu dou um nome, e ele é fascismo. Aí o fascismo o nome acaba pegando e a sociedade inteira acaba utilizando esse termo ainda que incorreto, né? Princípio do contágio. Terceiro princípio da transposição. Tudo que acontece de errado, a culpa é do inimigo. Então, a sociedade não progride por causa dos conservadores, a agenda do aborto não avança, que seria uma boa direito da mulher por causa dos conservadores, isso não avança por causa dos conservadores. Então, tudo que é ruim é colocado dentro do inimigo. Então, o inimigo ele tem que ser individualizado, de preferência um só, tem que ser feito um adjetivo e todo o erro tem que ser colocado nele. Quarto princípio da exageração e da desfiguração. Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um pequeno delito em um grande crime. Criar dessa forma um crime de profunda insegurança e temor. Então se exagera. Então, tudo que acontece é exagerado, né? É desfigurado. Aqui que entra o princípio do sensacionalismo, né? Então toda a imprensa ela é sensacionalista por natureza. Por quê? Porque senão não vende notícia, né? Se ela colocar assim, olha, aconteceu
tal evento. Esse evento teve uma importância grande? Não. Quem que vai comprar o jornal? Quem que vai ver isso? Não. Agora fala, não, esse evento pode causar Terceira Guerra Mundial, o fim do mundo. Aí todo mundo quer utilizar. A internet está cheia de sensacionalismo, né? E para tudo quanto é lado. Né? Então põe notícias, manchetes com coisas que vão ser supostamente um profundo impacto. Você vai ver, não tem nada. É o sensacionalismo, que é um princípio do Goebbels, usado por todo mundo. Outro, quinto, princípio da vulgarização. Toda propaganda tem que ser popular, adaptável ao menos instruído dos indivíduos. A capacidade receptiva das massas é limitada, sua compreensão é escassa e tem grande facilidade para esquecer verdade. Se explora isso bastante. Aí tem uma sutileza, né? Porque realmente muitas pessoas não estudaram, né? Só que tem uma diferença entre você vulgarizar e colocar a verdade em palavras mais fáceis, né? Aqui o que o Goebbels falava é vulgarização mesmo, é uma certa de perverter a verdade, transformando ela numa coisa corriqueira, menor, ou como se fosse um item banal, enquanto que você pode levar a verdade para as pessoas mais simples, usando palavras mais simples, fazendo analogias e tal. Não é desse lado que ele está falando do lado da vulgarização mesmo. Né? Sexto princípio, o princípio da orquestração. A propaganda deve se limitar a um número pequeno de ideias e repeti-las incansavelmente. Aí que vem a coisa mais famosa do Goebbels, né? Se uma mentira se repete suficientemente, acaba por se converter em verdade. Esse eu acho que do Goebbels é o lado mais famoso dele, né? Então, é um erro também partir para muitos itens num debate. Tem que ser focado em poucos itens, né? Isso aqui não é um princípio necessariamente ruim. Se a gente coloca aí, vamos abordar 20 princípios, aí ninguém aborda nenhum, tem que escolher poucos para ser abordado. Isso aí é uma técnica de guerra, inclusive. Se tem um exército com muitas frentes, você não vai conseguir vencer nunca. Tem que, se ele pega um ponto, aí ele avança. A técnica da Blitzkrieg do Hitler era assim. Então pegava um ponto, esse ponto que eu vou, e atacava até o final. Esse princípio aqui do Goebbels não necessariamente é um princípio de má fé, é um princípio inteligente. Não estou dizendo que tem que mentir, né? Estou dizendo do princípio de pegar um foco só, né? Um foco só. Esse outro 7 é o princípio da renovação. Emitir sempre informações e argumentos novos a um ritmo tal que quando o adversário responda, o público já está interessado em outra conta, em outra coisa. Esse princípio é muito interessante, e eu vou falar que é uma coisa polêmica, mas isso aqui pode ser usado, isso aqui se usa no negócio de corrupção. Eu sou adepto da tese polêmica, eu vou dizer que se um governo ele tem um escândalo só de corrupção, a chance dele cair é maior do que se ele tiver muitos escândalos. Por quê? Porque um escândalo oculta o seguinte, então vai sempre um escondendo o outro, né? E aí no final ficou tanta coisa que já ficou tudo diluído. Enquanto que você só tem um escândalo, fica martelando só esse, enquanto que fica mais gravado. Então é o princípio da diluição, que é essa renovação. Tinha um político, alguma técnica usada pelo Carlos Lacerda, ele usava uma técnica oposta a essa. Então, ele odiou vários políticos, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Ele era oposição a todos os governos que teve no Brasil. Quando surgiam vários escândalos de algum político que ele queria combater, ele não atacava um por um, ele pegava um escândalo e ia até o final, né? Porque ele acreditava, não sei o que ele tinha estudado sobre isso, mas ele, então, enfrentava esse princípio, né? Da diluição. Oitavo princípio, da verossimilhança. Construir argumentos a partir de fontes diversas
por meio de informações fragmentárias. Esse é fantástico. Você quer construir uma ideia, e aí não tem muito argumento sólido. Então você pega um pouco aqui, um pouco ali, e monta um quebra-cabeça. É muito comum a imprensa fazer isso. Princípio do silêncio, ocultar toda informação que não seja conveniente. E dissimular as notícias que favorecem o adversário. Quem usou esse daqui é até aquele ministro que caiu, né? Como é que ele chamava? Que falou, né? Quando o microfone ele achou que estava desligado e não estava, ele falou assim: isso aqui não vão poder falar, não temos que omitir. Como é que ele chamava? Recupero, muito bem. Recupero foi usar isso, só que esqueceu que o microfone estava ligado. Depois desce. O princípio da transfusão. Potencializar um fato presente em um fato passado, difundindo argumentos que possam arraigar em atitudes primitivas e em mitos nacionais. Ou seja, falar que aquilo era da tradição. Então isso daqui, por incrível que pareça, é usado no carnaval no Brasil. Então você vê, no carnaval no Brasil se usa sempre elementos africanos, tribais, né, para dizer que tal comportamento imoral vinha desde determinadas épocas e fazia parte da tradição do Brasil. E o 11º princípio e último, o princípio da unanimidade. Esse é muito usado pela mídia e por todo mundo, que é buscar convergência em assuntos de interesse geral. Dando uma falsa impressão de humanidade. Olha, todo mundo já está pensando nisso, vocês são minoria, esquece isso, entendeu? Com o aborto, tá, em muito lugar se usa isso. Olha, o pessoal já está tolerando isso, já está tolerando X e assim, já está virando uma unanimidade, vocês estão virando freios para isso, tal, esquecem isso. Então, quem tiver interesse, tiver nessa área de debate, político ou não, em qualquer essa área, vale muito a ler essas 11 princípios de propaganda do Goebbels, que volto a dizer, eles são usados por todo mundo, né? Todo mundo da área da propaganda, televisão, área política e tudo, eles usam. Aí eles poderiam fazer uma pergunta: como nos defender aí desse discurso? Então aí vamos para a segunda fase. A primeira coisa para se defender é conhecer essa técnica. Primeiro, conhecer o bem, conforme eu falei no início da exposição. O segundo, conhecer o mal e suas técnicas. E a partir daí, atacar. Então, conhecer que princípio de argumentação está sendo usado. E a partir disso, então, tentar enfrentar. Então, se alguém usou, por exemplo, o princípio do contágio, qual que seria uma boa técnica? Usar o mesmo princípio, também rotulá-lo, né, e não ficar se defendendo, né? Aliás, antes que eu esqueça, né, falta no Brasil um partido anticomunista, né, histórico, despersonalizado, né, ou seja, que tem um jeito de ser um partido político mesmo, né? Então, isso aí falta muito no Brasil, uma coordenação aí nesse sentido, né? Personalizar numa figura X ou Y, reunir tudo, nessa figura é um erro, né? Porque os homens falham, as pessoas morrem, e se você tem um partido que tem determinados princípios, ele vai sendo prolongando ao longo do tempo, né? Então, há várias técnicas aí que podem ser usadas. Em relação ao princípio do contágio, também rotular o inimigo. Outro princípio pegar um outro aqui, princípio da orquestração, que é um grande erro aqui, às vezes, de todo mundo, que pega várias frentes, conforme eu falei. Pega uma frente só, né? E quando o inimigo promove fica inundando de informações, usar a técnica do Carlos Lacerda, pega só um ponto para atacar, e não vários. Usar a técnica
da Blitzkrieg. Se descobrir, lógico, notícia que o inimigo não saiba, é explorá-la, né? Agora, então, bom, acho que ficou claro nesse ponto. Aqui, como na última parte, minha exposição vai até as 10h30, eu gostaria ainda de falar sobre ainda a decadência, né, que nós estamos vivendo, e aí pontos graves que nós ainda vamos enfrentar, entre outros, na Agenda 2030 e outros problemas. Mas me parece que tem um que é gravíssimo, que aqui no Brasil é acreditado com toda razão, em boa parte, não somente ele, mas boa parte ao Paulo Freire, né? Que as pessoas em geral, não só no Brasil, mas também no Brasil, estão desaprendendo a pensar, a saber a pensar. Porque se uma pessoa sabe pensar, ela for honesta intelectualmente, dá para convencê-la. Agora, se uma pessoa não sabe pensar, fica difícil convencê-la com argumentos, né? A não ser que for argumentos muito sentimentaloides, mas isso aí tende a não pegar muito, porque nós somos seres racionais. Então, uma coisa que, aliás, um livro que eu recomendo a todos para ler é o livro do Gustave Le Bon, sobre a lógica das multidões. É muito interessante esse livro, muito interessante. Porque o eleitorado no mundo inteiro, ele tem uma psicologia de multidões, né? Então, argumentos racionais não tendem a pegar. Tendem a pegar só argumentos levados a coisas emotivas, ou subjetivas, ou promessas, ou os discursos ficcionais, conforme eu falei. Mas isso só para não esquecer do livro do Gustave Le Bon. Bom, então, uma coisa que que deveria ser feito era ensinar a pessoa a pensar. Por quê? Porque as pessoas hoje esqueceram como é que se pensa, não tem mais noção do silogismo, não tem mais noção das falácias, né? E então está muito grave nisso. A televisão, ela fez um trabalho de destruição no Brasil. Eu tenho um livro sobre televisão, quem tiver interesse, chama Televisão Fast Food Envenenado para a Alma. E lá eu comento sobre o trabalho nefasto que a televisão fez no mundo inteiro, né? Mas também no Brasil. Infelizmente, o Brasil ficou muito viciado em televisão. E aí poderiam falar, lógico, as novelas muito imorais e tal, o pior programa da televisão são as novelas. É uma verdade em parte. Pelo que eu estudei, eu acho que o pior programa de televisão, na realidade, são os telejornais, mais do que a novela. Por quê? Porque nos telejornais eles transformam uma não ficção em ficção. Na realidade, é um jogo duplo, né? A novela, pela estrutura, eles transformam a ficção em não ficção. Tanto é que a pessoa confunde o personagem com o ator. Teve um caso célebre nos anos 70, que um ator fez papel de mal numa novela e apanhou na rua. As pessoas associaram o personagem ao ator. Então, se transformou não ficção em ficção, né? Agora, o telejornal, sob certo ângulo, claro, ele é pior, porque ele transforma a não ficção, uma verdade, numa coisa fantasiosa, né? Ele perverte a realidade das coisas. Isso é gravíssimo. Então ele acaba destruindo o raciocínio das pessoas ao converter uma não ficção em ficção, com várias técnicas. Por exemplo, técnica do sensacionalismo, conforme eu falei. Técnica da fragmentação, que é uma técnica do Goebbels, né? Ou seja, então se fragmenta notícias, né? Se fragmenta notícias, não se dá uma exposição muito longa sobre um determinado fato. Dá, inclusive pela música, né? Dá sempre um suspense na música, aí tal. Superficialidade, né? Então, toda a notícia ou toda coisa na televisão é vendida como uma coisa sempre com baixo nível, né? Sempre a ideia do fluxo constante, a coisa nunca termina, né? A televisão ela não tem começo, meio e fim. Ela sempre termina, né? Ela nunca termina, né? Então, essa ideia de fluxo, fragmentação, sensacionalismo,
perversão da realidade. Na realidade, eles falam, outros autores usam outras expressões como construção de nova realidade, verdade. Teoria do não acontecimento, também verdade. O que é a teoria do não acontecimento? É transformar o não acontecimento num acontecimento. Técnicas para fazer isso. Isso aí foi usado na peste, né? Então, então se alardeou que ia ter um extermínio de milhões de pessoas. Só que isso não aconteceu, foi alertado como ia acontecer. Isso aí chama a teoria do não acontecimento. Uma coisa que não existiu e que se alertou como se tivesse existido ou estava na iminência de existir. Então, todas essas técnicas são utilizadas pela televisão, pela política e tudo, de perverter as pessoas. A perversão, ao contrário do que muitos pensam, não é só uma perversão moral, é uma perversão do pensamento também. Ou seja, ensinar, destruir a forma que a capacidade da pessoa de pensar. Uma pessoa que não pensa, ou não sabe pensar direito, ela vai estar muito mais suscetível a assimilar ideias imorais do que aquele que pensa, porque nós somos seres racionais. Você não, não, mas tem a pessoa de má fé. Claro, falando em certo nível, né? Então, a televisão é uma coisa que tem que ser muito evitada e tem que ser combatida. E as técnicas que estão na televisão, né, que são muito ligadas a essas do Goebbels, são utilizadas hoje na internet, no luta que a internet também vai proteger. Também tem que fazer um uso na internet. A política usa dessas mesmas técnicas de televisão, técnicas do Goebbels, totalmente, né? Então, uma coisa que nós temos que voltar é no Trivium, né? E já adianto recomendar o livro da irmã Joseph, que é muito bom. Trivium é lógica, né, retórica e gramática, né? Sem esses... É uma tríade fantástica. Aliás, estão destruindo a gramática no Brasil com agora a linguagem neutra, né? Essa linguagem neutra, ela tem um propósito de moralidade, né? Mas ela também tem um propósito que vai atacar a gramática. Como gramática, lógica e retórica estão muito ligados, atacando uma vai ter reflexo na outra, né? Então vai acabando destruindo as formas da pessoa de pensar, né? Isso daí, na realidade, eles querem transformar as palavras num flatus votis. O que é isso? Infelizmente, teve um pensador medieval chamado Guilherme de Ockham, surgiu logo depois de São Tomás de Aquino. Ele desenvolveu uma das filosofias mais nefastas da história da humanidade, se é que não foi a mais que dura até hoje, que é o nominalismo. Então, por essa ideia do nominalismo, as palavras elas não têm um conceito embutido. Elas são só palavras, não significam mais nada. Isso daí é uma forma de destruição do raciocínio completo, que é usado, dando um exemplo, fica mais fácil, pelo veganismo. Então, se a gente vai num restaurante vegano, você pedir lá vai vender lá um quibe vegano. Um quibe vegano é uma contradição em termos. Por quê? Porque o quibe é feito com carne. Ou, outro exemplo melhor, hambúrguer vegano. Hambúrguer, ele é de carne, gente. Hambúrguer vegano é uma contradição em termos, né? Então, o veganismo ele tem duas facetas muito ruins, querendo levar para o direito de animais, que não existe, e querendo destruir a linguagem e o raciocínio. Por quê? Eles estão aplicando o princípio do flatus votis aí, dizendo que o hambúrguer é só uma palavra, só uma palavra, embora não é. Toda palavra carrega um conceito. O hambúrguer é definido como uma carne moída prensada. Esse conceito é externado pela palavra hambúrguer. A palavra ela externa um conceito. Se você diz que é hambúrguer vegano, vai contra a definição e mantém a palavra vegano, você está aplicando o princípio do flatus votis, dizendo que as palavras não têm um conceito que está por trás. Que é só uma palavra, podia ser pedra, podia ser papel, tanto faz, não é? Se destrói o conceito que está na palavra. Se a pessoa passa a não analisar a palavra do ponto de vista metafísico, como um conceito que tem por trás, essa pessoa você está ensinando essa pessoa a não pensar, é um ataque
a figura do pensamento. Toda palavra ela tem um conceito atrás. O Stalin tem uma frase famosa, com razão, ele era um demônio, genocida, mas nesse ponto ele acertou. Quem escreve o dicionário domina o mundo, claro, né? Se você muda definições das palavras, altera, só alterando a gramática. O Confúcio também tinha uma visão, uma expressão parecida assim. Então, a gramática, ao contrário do que a gente pensa, não é só aquela coisa bobinha de regra, põe vírgula, não. Existe uma metafísica, uma conceituação por trás. Atacando a gramática, você ataca a lógica, ataca a retórica, ataca tudo mais. Por que não pode colocar vírgula entre, um exemplo melhor, o pessoal diz voz passiva e voz ativa. É uma convenção. Não, não é convenção. Isso daqui é uma coisa que começou no século XIX, a dissociação entre o organon de Aristóteles e a metafísica da gramática. A voz ativa é aquela que, quando a pessoa faz a ação, se usa. Então, eu levantei o copo. Agora, se eu sofro uma ação, né, que é chamada, antigamente chamava de paixão, aí sim você tem que usar a voz passiva, porque eu não realizei a ação. Então, se eu fui num barbeiro, eu não cortei o cabelo, eu tive o cabelo cortado, outra pessoa cortou o meu cabelo. Então, metafisicamente, na ordem dos fatos, são diferentes quem exerce a ação e quem sofre a ação. Isso aí tem que ser externado no discurso de uma forma gramatical diferente. Se você mistura as coisas, já está misturando a realidade, já está misturando os conceitos. Infelizmente, no dia a dia, a gente fala, cortei o cabelo, fui operar, operei o joelho, em vez de dizer, tive o joelho operado ou fui operado. Né? O único que pode dizer assim, eu operei o joelho, se a pessoa for médica, aí tudo bem. Mas se não, não. Eu só estou alertando como, às vezes, a gente acha que a gramática é uma coisa bobinha, de convenção. Não é. Não é. Não era entendida assim. E destruindo a gramática, vai destruir o pensamento da pessoa, vai destruir a lógica, vai destruir a retórica, vai tudo junto. A filosofia na Grécia só surgiu quando o idioma grego sofreu um grande impulso, né? Ou seja, teve que ter uma gramática antes de ter a filosofia. Teve que ter um desenvolvimento da linguagem grega antes de ter a filosofia. A boa linguagem grega preparou o caminho para a filosofia. Sem esse início, não teria filosofia grega. Uma da grande dificuldade que japoneses e chineses têm em aprender a filosofia é justamente porque eles não têm o nosso alfabeto latino, que facilita o raciocínio, facilita a compreensão e facilita a profusão de bons termos. Bom, eu fico por aqui, já deu o meu tempo. Espero ter sido útil alguma coisa. Em pouco tempo tive que abordar aqui mais alguns pontos aqui não tão de modo tão aprofundado, mas espero que tenha sido útil.